Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 7 de janeiro do ano da graça de 2021. Tenho que me habituar ao 2021. Ainda é estranho no início do ano lembrar sempre esta mudança, este avanço no nosso calendário. Uh, Hoje queria propor, amados, que pudéssemos considerar algo que ontem tornou-se realmente muito significativo na abordagem do texto que consideramos na escola dominical, no culto à noite. E para os irmãos que não puderam estar, eu gostava muito de partilhar e para os que estiveram, relembrar, porque realmente foi muito significativo olhar para alguns aspectos do texto. Como tantas vezes temos falado, amados, nós tantas vezes olhamos para textos que já lemos tantas vezes, e de repente sobressaem verdades e expressões e intervenções de Deus absolutamente surpreendentes que nós só podemos explicar mesmo pela ação do Espírito Santo. A revista da Escola Dominical, estamos a considerar o livro de Lucas e ainda estamos nos textos relacionados com o nascimento do Senhor Jesus, com o Natal. E ontem o texto proposto era Lucas capítulo 2, a partir do versículo 4 até ao versículo 19, onde está descrito por Lucas com muito mais pormenor do que qualquer outro dos evangelhos, o nascimento de Jesus. E pronto, obviamente há muitos aspectos importantes neste texto a considerar. As circunstâncias que Deus usou para Maria e José, que estavam lá em Nazaré, lá no norte, virem até abaixo, ao sul, a 140 quilómetros, à cidade de Belém, para se cumprir as promessas e aquilo que Deus já tinha dito anteriormente. E Deus usou circunstâncias absolutamente comuns e para concretizar os seus planos, o que nos leva também a compreender e a lembrar que isso acontece na nossa vida também. Tantas vezes circunstâncias absolutamente normais e vulgares da nossa vida são usadas por Deus para se cumprirem propósitos e a vontade que Ele tem determinado para a nossa vida. Isso é realmente importante e precisamos de estar atentos a essas intervenções de Deus. Mas considerando todo o envolvimento, e só recordar que a partir do versículo 9 do versículo 8 começa a descrição da chegada e da manifestação dos anjos aos pastores que estavam perto de Belém e que ouviram dos anjos a comunicação do nascimento de Jesus. Perceber que todo esse processo e depois a ida dos pastores junto a Maria e José e a visitar o Senhor Jesus ainda bebé, todo este momento é cheio de significado, mas há aqui um aspecto que eu creio que me se tornou absolutamente revelador, novo para mim ontem, de uma forma tão particular, é a forma como cada um destes momentos e das comunicações vai causando impacto e reações naqueles que estão a receber e também na envolvência dos que estão a comunicar. O primeiro encontro é dos anjos com os pastores claro que é uma revelação surpreendente e extraordinária. O versículo 9 diz que eles viram a glória do Senhor e brilhou ao redor deles, portanto foi algo realmente surpreendente, mas o versículo 9 termina dizendo que eles ficaram tomados de grande temor. E aqui, amados, foi particularmente importante lembrar algo que é realmente determinante para as nossas vidas. Sempre que Deus fala, e aqui era Deus a falar através dos anjos, este sentimento de temor vem sobre nós. É impossível isso não acontecer, amados. E eu estava ontem a partilhar com os irmãos que tantas vezes, e eu reconheço que isso tantas vezes acontece comigo, que é a normalidade, a vulgaridade de nós termos acesso à palavra, de ouvirmos Deus falar, temo eu que nos tenha tornado insensíveis a esse facto. Mas cada vez que Deus fala, seja por um anjo, seja pela palavra, e nós sabemos que hoje
e é a própria palavra que nos diz isso. Hoje, essencialmente, Deus fala-nos através de Jesus e, neste caso, através da palavra, pela ação do Espírito Santo. Cada vez que isso acontece, obviamente, nós não podemos ficar indiferentes. E os pastores não ficaram indiferentes àquilo que estava a acontecer e à comunicação de Deus. Depois vem o próprio conteúdo, e o conteúdo desta comunicação é realmente surpreendente, porque os anjos vêm dizer que naquele dia nascia aquele que era Salvador, o Cristo, o Messias, o ungido e o Senhor. Esta expressão, estas características que os anjos descrevem e anunciam aos anjos, de facto, neste momento é a única vez que acontece no Novo Testamento juntar estas três marcas identificativas do próprio Senhor Jesus Cristo numa só comunicação. E eles declaram que aquele que estava para nascer, ou que tinha nascido, era o Salvador, era o ungido, o Cristo, o Messias, e era o Senhor, o Yahvé. E para eles esta expressão teve muito, muito significado. Mas é interessante que depois, e eles assistiram a toda aquela comunicação, à manifestação de louvor dos anjos, eles foram, diz o versículo 16, apressadamente ter com Jesus, ver José e Maria e o bebé, e diz o versículo 18 que todos os que, aliás, o versículo 17, e vendo eles, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito destes meninos. Vejam, agora já são os pastores não a ouvir, eles tiveram aquela reação perante a comunicação de Deus, mas agora são eles os comunicadores. E diz o versículo 18, então, que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esta é a segunda reação que nós vemos aqui. E eu aqui queria ter duas perspectivas, que eu creio que são muito importantes. Por um lado, novamente, vemos o impacto da comunicação de Deus, agora através dos pastores, na vida daqueles que a ouvem. E aqui, esta palavra que foi usada no original tem a ver com uma forte perturbação, uma reação muito profunda àquilo que eles estavam a ouvir. Eles estavam admirados. Lucas usa muito esta expressão também no livro de Atos, no que diz respeito à reação à palavra, à revelação da palavra. E eles ficaram admirados, ficaram profundamente perturbados com aquilo que os pastores diziam. E o que os pastores estavam a dizer era aquilo que eles tinham recebido dos anjos e aquilo que tinham visto. Um outro aspecto importante para refletirmos, amados, nós não podemos perder a expectativa que quando nós falamos, quando nós comunicamos aquilo que Deus nos manda comunicar, quando nós comunicamos estas verdades e tudo aquilo que temos visto dele e ouvido dele, nós não podemos perder a expectativa que isso vai perturbar e vai impactar a vida das outras pessoas. Temo que nós às vezes nos esqueçamos disso, que partilhamos estas verdades, esta informação tão importante e possamos considerar que de alguma forma isso vai ser indiferente a quem nos ouve. Bem sei que nem todos reagem da mesma forma, já vamos ver mais reações. Alguns ficam indiferentes, não reagem, a sua reação é indiferente, mas a palavra tem impacto nas suas vidas, tem impacto nas suas vidas. E de facto aqui esta segunda reação, por um lado os pastores ficaram temerosos, ficaram realmente muito até assustados, até porque os anjos dizem não tenham medo. Agora os pastores, ao comunicar a palavra, provocaram esta reação naqueles que o ouviram. Mas há uma outra reação, e o versículo 19 dizia o seguinte: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Ou seja, Maria teve uma reação exteriormente diferente. Ela ouvia tudo o que estava a ouvir e guardava e meditava no seu coração com tudo aquilo que estava a acontecer. Não nos é indiferente que Maria tinha tido os últimos cerca de 9 meses mais impactantes da sua vida. E aquele momento era absolutamente importante porque agora aquilo que eles ouviam aquilo que ela ouviu da parte dos pastores era a confirmação que ela já tinha ouvido da parte do anjo Gabriel cerca de 9 meses antes. Aquele bebé era realmente o Salvador, o Messias, o ungido e o Senhor. E isso para ela teve um impacto absolutamente único. Mas diz o texto que ela guardava e meditava. Eu aqui queria terminar com esta reflexão. Tantas vezes nós ouvimos aquilo que já ouvimos
reafirmações daquilo que Deus é e não podemos ficar indiferentes e precisamos de as guardar no nosso coração porque elas são confirmação de quem Deus é e daquilo que Deus está a revelar à nossa vida. E nós não podemos de forma alguma minimizar ou desvalorizar ou desconsiderar essa comunicação de Deus para nós. Vale a pena pensar sobre estas reações à comunicação de Deus e, e desafiar-nos todos a investirmos e a não ficarmos indiferentes a quando Deus fala, seja por anjos, seja por pastores, seja pela palavra, seja de qualquer forma. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a meditar e a buscá-lo cada vez mais. Um dia muito, muito abençoado para todos nós. É o que eu clamo, eu oro. Por favor, vamos continuar a cuidar-nos em oração. Eu oro por vós, por favor, orem por mim também. E assim, certamente todos subiremos a montanha. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã, se Ele assim o quiser.